Olá, bom dia, quinta-feira. Vou dar uma baixada nisso que eu tô olhando muito pra cima. Bom dia, vamos chegando para mais uma live deste livro, Um Casal Segundo o Coração de Deus. Então vamos novamente para mais uma quinta-feira começar a falar sobre, continuar falando sobre os casais da Bíblia, sobre os casamentos que vão servir como exemplo, como inspiração, sobre o que não fazer, sobre o que fazer para nós. E hoje a gente vai dar sequência no Isaac e a Rebeca. Nós vamos juntar as pontas. O que foi, né? O que foi que aconteceu nesse casamento de Isaac e Rebeca, que nós já estamos trabalhando há 2, 3 semanas. Bom dia para quem está chegando aí. Vamos enviando essa live para outras mulheres, para tocar outros corações. Então, vamos lá, para dar tempo, que as lives aqui são rápidas, né? Para dar a nossa meia hora aqui, vamos ser objetivas, focadas no capítulo Isaac e Rebeca. Então, um conto de fadas com um problema, né? Quem nunca? Né? Quem nunca teve um problema dentro de um casamento? A gente sabe que um casamento ele não é perfeito, que ele não existe um casamento que não tenha problemas. A questão é saber trabalhar cada problema que surgir, cada obstáculo que surgir, saber como trabalhar. E aqui diz que, né, o casamento é com frequência descrito como uma corrida de montanha-russa de longa duração. Tem altos e baixos. E é isso mesmo. Um casamento é isso. Quando a gente entende que sim, vai ter dias bons, dias ruins, não somente no casamento, mas na vida toda, né? Não é uma vida ruim, é apenas um dia ruim. Tudo fica mais tranquilo, mais leve de ser enfrentado. E o único problema real que esse casal, o Isaac e a Rebeca, enfrentaram foi lá no começo a morte de Abraão, né? Foi o primeiro problema que eles enfrentaram quanto casal, que foi a morte de Abraão, que era o pai de Isaac, que era uma referência tanto para o Abraão tanto quanto para o Isaac quanto para a Rebeca, porque era realmente, ele é, né, o nosso pai da fé, era um homem de muita fé. Então esse foi o primeiro grande problema que eles enfrentaram lá, que foi a morte do pai do Abraão. Só que, mesmo Abraão tendo morrido, Deus continuou abençoando, né? Porque ele prometeu para Abraão, a promessa de Abraão se cumpre até hoje, né? Que ele seria uma grande nação, que ele seria muito abençoado e passou de geração em geração. Problema, só que existia um problema muito maior, que inclusive dentro da Bíblia se mostra frequente esse problema. Nos dias atuais também a gente tem, mas hoje a gente tem recursos, né? Que era a infertilidade. A Rebeca também, assim como Sara, né? A sogra dela, a mãe de Isaac, também era estéril. Ela não conseguia ter filhos. Então Isaac, como um homem de muita fé, que é uma das características principais, né? Assim como Abraão, ele se mostrou à altura do problema e fez a melhor coisa que alguém poderia fazer em uma situação difícil e impossível, porque realmente para aquela época lá, né, era algo que era muito difícil. Se hoje, nos dias de hoje, é difícil uma mulher que não consegue ter filho, a gente tem tantos recursos e ainda tem algumas que não conseguem, imagina naquela época que não existia o recurso da medicina, né? Então, eles estavam casados há 20 anos, casados há 20 anos e não conseguiam ter filhos, porque ela era estéril. Então, Isaac fez o quê? Orou. Procurou a Deus de todo o seu coração, assim como seu pai. Ele era um homem de muita fé e ele voltou-se para Deus em oração. Só que ele era muito constante, ele era muito insistente. E é isso que fala, né? Uma oração é sobre isso. Não basta eu pedir um dia, uma vez. Lembrando que as orações, elas precisam ser feitas todos os dias. Ah, mas é que eu já orei ontem pelo meu marido. Eu já orei ontem pelo meu casamento. A oração precisa ser repetida todos os dias até você alcançar aquela bênção, né? E depois agradecer por essa oração alcançada. Então, Isaac fez isso por muito tempo. Ele orou por muito tempo, com muito fervor e muita consistência. E é isso que determina qualquer resultado na nossa vida e não vai ser diferente no resultado com a oração. Muito pelo contrário, né? A oração, quanto mais consistente, mais constante você é, mais rápido vem o resultado, como qualquer outra coisa da vida, mas a oração é mais forte ainda. E qual que foi o resultado desse pedido do Isaac? A Rebeca, além de engravidar, ela engravidou de gêmeos.
E eu fico pensando, né? Imagina a felicidade desse casal que já estava com fé, claro, né? Com muita fé, que é o que? É crer sem ver, é crer antes de acontecer, por 20 anos sem ter um filho, e Deus vem e abençoa duplamente. Imagina a felicidade desse casal, né? Se põe no lugar deles, 20 anos sem conseguir ter um filho, e quando recebe a oração, a bênção da oração, não vem um, vem dois, né? Rebeca engravida de gêmeos. E novamente o que a gente vê, assim como lá em Adão e Eva, a gente vê novamente um problema que perdura até os dias de hoje: a falha na comunicação. Então aqui diz, não é a primeira vez que encontramos este problema. Reparem-se, preparem-se, Isaac e Rebeca, assim como Adão e Eva, estão prestes a enfrentar problemas com a comunicação. É o que eu mais recebo, né? Ou a falta dela no casamento, é o que eu mais recebo. O que tu mais deseja? Ah, eu queria ter conversa, eu queria ter diálogo com meu marido, eu queria conseguir conversar com ele não me escuta, ele não me entende, eu falo, ele não entende. E é o problema de comunicação, porque a comunicação se dá entre duas pessoas, no mínimo duas pessoas, né? Onde um comunica e o outro ouve. Isso é uma comunicação. Não é só onde um fala e o outro não responde, não escuta. Isso não é comunicação. Eu preciso me comunicar. E quando eu me comunico bem, o outro entende. Então teve um problema aí que dá a entender na Bíblia que a Rebeca recebeu essa, essa, essa fala, né? Do Senhor, e ela não dá a entender que ela nunca passou isso para o marido dela. E o que foi? Qual foi o problema, né? Dentro do ventre da Rebeca, ela já sentia. Isso ela sentia, e nós mães, quem é mãe sabe, consegue entender isso, a gente sente, né? É instinto materno, a gente sente quando algo tá diferente. E ela sentia dentro da barriga dela uma disputa, se mexiam tanto aquelas crianças, tinha uma guerra dentro daquela barriga. E um dia em oração, né? A Rebeca, mãe de primeira viagem, não tinha certeza do que estava acontecendo. Por essa razão, buscou o Senhor com seu problema e perguntou o que estava acontecendo. E Deus respondeu: há duas nações dentro do seu ventre, e desde as suas entranhas dois povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, Deus respondeu para ela em oração, né? Falou para ela. Só que parece dar a entender na Bíblia que falou só para Rebeca, e a Rebeca nunca levou para o marido, nunca falou sobre isso para o marido, ou se falou, né? Não levou na intensidade que tinha que ser, com a comunicação certa, porque lá na frente, no desfecho da história, a gente vê que aconteceu o oposto, né? Não ficou o mais velho serviu o mais moço, não foi isso que aconteceu, inclusive deu uma briga por causa disso. Então, o quanto que a gente precisa entender desde aqui, né? A comunicação, ela é o ponto-chave, é o início e também o fim de todas as coisas. A falta, a falha, a má comunicação pode terminar com tudo, pode dar grandes desentendidos e terminar com algo que era para ser, né? Se tivesse aqui entendido, ó, duas nações que desde seus entranhas se separarão, tá tudo certo. Ok, Deus me deu isso, eu vou obedecer. E um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ponto. Se tivesse sido obediente, ia ficar tudo bem. Mas não foi o que aconteceu, né? Por quê? Porque quiseram, novamente, um casal temente a Deus, com fé em Deus, que tinha uma entrega a Deus. Quiseram, novamente, fazer na força do braço, que é o que a gente faz. Quantas vezes a gente não sabe? Muita gente diz, mas como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? E eu vou ter que usar, né, aqui, no Casados para Sempre, que a gente está fazendo o nosso curso toda semana de casais, segundo, né, a Bíblia, baseado na Bíblia. Tem um colega abençoado, Wesley, que disse que quando alguém perguntar, mas como que eu sei quando Deus está falando comigo? Como é que eu falo com Deus? Ele disse, é só abrir a Bíblia. Quer ouvir Deus falando contigo? Abre a Bíblia. Abre ali, ele deixou uma Bíblia inteira para você abrir a hora que você precisar, a hora que você quiser, e ele está ali para falar contigo. Então, abra a Bíblia para falar com ele e seja obediente. Ontem mesmo eu estava falando com algumas alunas minhas da mentoria e eu disse isso, a gente exige tanto dos nossos filhos a obediência, né? Eu quero que meu filho seja obediente. E a gente sabe que o amor por um filho é gigantesco, mas quando ele está obedecendo,
transforma essa relação, porque fica um amor mais leve, né? Não quer dizer que, quando ele não obedece eu não amo. Não é isso, mas é mais pesado quando ele não obedece. É mais trabalhoso quando ele não obedece. E nós, com o nosso Pai Todo-Poderoso, com Deus que nos criou, o quanto que nós temos sido filhas obedientes, o quanto que nós temos feito o que precisa ser feito realmente. Não, mas Deus mandou por aqui, eu vou por ali. Porque é melhor para mim. E o teu filho, a tua filha ali, quando tu diz, filha, tomar banho, não, eu não quero tomar banho agora, vou tomar banho depois. Quem é que tá certo? Qual dos dois caminhos que dá mais resultado positivo? O filho ir tomar banho a hora que o pai e a mãe pedem, que é o horário da família, ou a hora que ele quer? Com certeza o horário que o pai e a mãe pedem. Dá menos atrito, menos briga, não dá birra, não dá briga, não dá discussão, não dá encrenca. E é a mesma coisa com Deus. Quando a gente fica sensível e busca o que ele quer, que é dentro da palavra, que é em oração, que sim, Deus vem hoje, né? Nos dias de hoje, vem através de pessoas certas, corretas, pessoas que vão trazer a mensagem, pessoas que vão trazer a profecia, as profetas, pessoas que vão trazer coisas boas para a nossa vida, segundo a palavra, e a gente não obedece. Será que Deus fica contente? Ele nos perdoa, ele é misericordioso, ele nos ama muito, mas não seria muito mais fácil a gente fazer o que ele está pedindo do que ele não está pedindo? E quando eu trago para a realidade nossa do dia a dia, fica mais palpável, fica mais fácil de entender. É só isso. Eu só queria que a minha filha fosse tomar banho. Eu só queria que a minha filha comesse na hora que tem que comer, os alimentos saudáveis que tem que comer. Não, mas ela decide todos os dias comer errado. Aí é o povo do deserto que ficou 40 anos dando a volta, né? Andando em círculo por ser desobediente. Só que ser obediente não é tarefa fácil, porque eu vou ter que abrir mão da minha vontade, da minha carne, do meu coração. E lembre-se, o coração é enganoso. Mas eu senti no meu coração. Preste atenção. Nosso coração ele é enganoso, porque ele é cheio de emoções. E a gente não deveria decidir nada em emoções fervorosas, nem com muito amor e nem com muita raiva, porque a gente sabe que a gente vai fazer coisas erradas. Então, preste atenção na palavra de Deus. Peça, né? Seu marido vai desligou antes que acorde as meninas. Peça e esteja atenta às respostas de Deus e comunique, né? Comunique o seu marido. Deus me mostrou isso. E fique tranquila, no começo você vai pensar, será que sou eu que estou pensando? Ou será que é Deus? E isso só vai acontecer com a consistência, com a constância, com a entrega, cada vez querer conhecer mais de Deus, sentir mais a presença dele, se entregar cada vez mais. Isso aos poucos vai acontecendo. Você vai ficando mais sensível. Na aula de segunda também a gente aprendeu isso, que a gente precisa orar em espírito e em mente. Né? E o que é isso, orar em espírito? É se encher do Espírito Santo mesmo. E horas tem que orar na mente, pensando, sabendo o que eu estou falando, e horas eu vou me entregar. Isso é uma oração, mas isso é com o tempo. Não vai ser na primeira vez. Então, Nath, eu não sei nem por onde começar a orar. Eu tenho que orar pelo meu marido, mas eu não sei nem o que pedir. Vai ter, acho que a semana que vem, vídeo sobre isso de novo aqui. Como que eu oro pelo meu marido? E eu oro falando para Deus. Eu não oro falando para o meu marido. Porque aí já é cobrança, não é oração, né? Então, às vezes, porque agora, por exemplo, nós estamos, né, orando juntos. Que é para orar o casal junto. E aí lá na aula foi muito interessante isso. Porque tá ali o casal orando junto. E aí tu tá ali junto com teu marido e diz, Deus, protege o meu marido para que ele seja mais organizado. Para que ele seja menos preguiçoso. Isso é uma cobrança. Isso tu faz na tua oração sozinha lá. O teu marido não precisa saber que tu tá pedindo isso. Com ele, tu concorda com a oração dele, tu pede bênçãos, mas tu não seja, né, uma mulher que tá ali chata, cobrando também na oração. Uma família de favoritos. Desde o início, os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca brigavam e eram oposto um do outro em quase todas as categorias, no caráter, nos modos e nos hábitos. E cada um dos meninos
recorria à personalidade de um dos pais. Isaac e Rebeca, antes do nascimento dos filhos, tinham centrado seu amor um no outro. Então, eles tinham, né, um casamento segundo o coração de Deus, que é isso. Eu tenho a obrigação e o dever de fazer o meu marido feliz, e o meu marido tem a mesma obrigação e o mesmo dever de me fazer feliz. E o Isaac e a Rebeca tinham essa noção e tinham o amor centrado um no outro. Porém, quando os filhos nasceram, contudo, à medida que a criação dos filhos se tornava cada vez mais o foco da vida de Isaac e Rebeca, o amor deles parece ter mudado e começado a girar em torno dos filhos. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Que palavras devastadoras e que cena triste. Uma unidade familiar composta por um amor dividido, com cada um dos filhos amado apenas pela metade. Será que algo de bom poderia vir desse tipo de afeição distorcida? E aqui eu não tenho como não trazer para os nossos dias atuais, porque também é um dos problemas que eu mais escuto, né? Depois que eu virei mãe, eu não consigo mais dar conta do meu papel de esposa. Depois que eu virei mãe, meus filhos são o meu mundo. Depois que eu virei mãe, eu não tenho nem vontade de ficar perto do meu marido, porque eu não tenho paciência, não tenho tempo, não tenho vontade de ficar perto do meu marido. E aí se perde muitas coisas de um casamento, que era para ser uma bênção, né? Que são as heranças do Senhor, são os nossos filhos, são os nossos frutos, acaba virando numa grande maldição. Porque eu esqueço que o meu marido veio primeiro, que os meus filhos só estão aqui por causa do meu marido, por causa de mim e do meu marido. E se eu não nutrir esse relacionamento, esse amor vai impactar diretamente, sim, nos meus filhos. Aqui, no caso, eles tinham dois, né? Os gêmeos. E aí piorou ainda mais porque cada pai tomou partido de um. A mãe de um, o pai de outro. Se dedicaram àqueles, cada um ao seu filho, além de separarem a uma só carne, né? Nós, eu e meu marido somos uma só carne, você e o seu marido são uma só carne. Além de não viver mais em uma só carne, ainda criaram um problema maior, que foi de cada um defender, cada um amar mais um filho, e isso acabou que cada filho foi amado pela metade só. Ao invés de ter o amor de uma só carne, né? União mais um, um mais um não é dois, aqui é um, né? Essa união dos dois, eles tiveram a metade do pai e a metade da mãe. Porque os pais se dividiram, cada um defendeu um e não conseguiam dar todo o seu amor. E o quanto talvez você tenha feito isso aí na sua casa? Depois que seus filhos nasceram, mas é porque meu filho depende muito de mim, meu filho precisa muito de mim. E aí eu te alerto. Se você sente isso, mais ainda você deveria estar fortalecida no seu marido. Mais ainda vocês deveriam estar cuidando desse seu casamento. É fácil? Deus nos disse que nós teríamos uma vida em abundância, mas Ele nunca nos disse. Em nenhum momento Ele nos disse que nós não teríamos aflições. Ele sempre foi muito claro, Ele é muito claro dentro da palavra. Que nós vamos sim, nós temos direito a essa vida abundante, mas que teremos aflições. Mas quando a gente escolhe viver com Deus, com Jesus, essas aflições a gente passa de uma maneira mais leve. O fardo é menos denso, é menos pesado. A gente passa de uma maneira que sem ele a gente não passaria. Que sem ele a gente surtaria. Mas eu preciso entender que tudo que eu estou passando na minha vida é para me capacitar, é o processo. Ah, Nath, é porque tu não entende, né? Porque eu tenho gêmeos. Eu tenho dois na mesma idade, ou eu tenho dois em idades muito diferentes e eu não consigo. Então a gente decidiu aqui, eu e meu marido, que cada um vai dar atenção para um. Isso vai dar ruim. Porque a partir do momento que cada um dá atenção para um, já começa a divisão do casal. E aí o que tu tá ensinando pro teu filho? O que vai acontecer lá na frente? O que aconteceu aqui? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim porque eles vão se dividir e acaba que ninguém recebe nada por completo. É aquele que eu sempre digo, se tu não se amar, se tu não se cuidar, se tu não se entregar a Deus, tu não vai conseguir entregar o teu melhor para os outros, para o teu marido, para os teus filhos. E aqui, o que mostra? Eles se perderam de Deus. Eles oraram, pediram por esses filhos, mas não tiveram a sabedoria, e é o que acontece com muitos casamentos, muitas mulheres, e isso me dói demais, porque as mulheres, eu quero ficar grávida, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho, mas não se preparar para a chegada desses filhos.
meu Deus, meu sonho. Qual que é o teu maior sonho? Ser mãe. Eu quero muito ser mãe, eu quero muito ter filhos. E aí, quando chegam os filhos, reclamam. Aí, quando chegam os filhos, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. Tudo aquilo que tu pediu antes, que era para ser uma bênção, agora acaba sendo um fardo. E aí, esse fardo acaba estragando o casamento, acaba afastando o marido, acaba estragando a família, acaba estragando os relacionamentos, porque eu tô cansada. Porque quando eu pedi para ser mãe, eu não pedi a preparação para ser mãe. Eu não pedi a sabedoria para ser mãe. E aí é o que a gente vê, eu digo eu, né? Diariamente. As mulheres reclamando da maternidade. E quantas que eu pergunto, esse não era o teu maior sonho? Era, mas eu não imaginei que era assim. Então, cuidado com o que você tem pedido. Além de pedir, peça para Deus te capacitar para isso, te preparar para isso. Quantas pessoas querem sabedoria? Quantas pessoas querem paciência? Ai, Deus, me dê paciência. Você acha que ele vai te dar paciência numa pílula mágica? Não vai. Ele vai te capacitar para te aprender a ter paciência. E quando você pedir paciência, vai vir N coisas para te tirar a paciência. N desafios para te testar. São provas, provações para você se capacitar e então ser uma pessoa mais pacienciosa. E a gente sabe que a maternidade exige muito isso. Ah, mas eu não sou, Nath. Vai continuar não sendo. Porque tá afirmando isso. Ah, mas eu não sou, mas eu quero ser. Então pare de dizer que você não é. Comece a afirmar para você que você é. Ontem também, no nosso encontro, eu falei sobre isso para as mulheres. O quanto eu preciso informar para o meu cérebro o que eu quero ser, o que eu vou ser. Porque o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado. Então, se todos os dias eu digo, ah, mas é que meu casamento é difícil, porque meu marido é difícil, porque é tudo igual mesmo. Se todos os dias eu falo isso, eu verbalizo isso, eu penso isso, é isso que vai acontecer na minha vida. 7h26 já. E aqui aconteceu novamente, né? Vamos seguir. Então, além deles se dividirem ali, de cada um ter um filho preferido, e a gente infelizmente vê isso, né? É nítido. E a gente, como pais, a gente tem que ter esse cuidado, porque os filhos são diferentes, mesmo se forem gêmeos, né? Prova aqui, né? Que são totalmente diferentes. Cada um é um, mesmo que nasceu 2, 3, 4, 5 juntos, cada um é único, é indivíduo. Então a gente precisa olhar para cada filho como um indivíduo e entregar para ele o que ele precisa, o que ele merece. E o que ele mais precisa e merece é o amor dos pais. É o amor do pai e da mãe. É o pai e a mãe estarem bem. É esse casamento saudável, esse casamento fortalecido em Deus. Porque só assim a gente vive por completo. Quando eu tento fazer sozinho, eu não consigo viver por completo. Aqui no desfecho da Isaac e Rebeca também aparece a mesma coisa que aconteceu lá com Abraão e Sara, que é a semelhança familiar. Abraão mentiu 2 vezes que a Sara era sua irmã, né? Embora ela fosse. Por um lado, lá do pai, da mãe, não me lembro que parte era, ela era meia-irmã, né? Mas a gente sabe que tá bem claro na Bíblia que que ele mentiu para prevenir, né? Para se cuidar, para não querer matar ele, para ficar com ela. E Isaac fez a mesma coisa com a Rebeca. Mentiu que ela era irmã para que ninguém quisesse matar ele para ficar com ela, né? Então pensa como que a Rebeca se sentiu. Como que você se sentiria, né? Porque não foi por amor a ela, foi por amor a ele, para privar a vida dele. Eu vou dizer que ela é minha irmã, né? Então mais uma vez se repete ali e aqui traz o quanto que nós repetimos o que a gente aprendeu, né? Ele viveu isso na casa dele quando criança, ele viu isso e ele replicou na fase adulta. Então, o quanto que a gente precisa ter cuidado em relação ao que a gente vive dentro do nosso casamento hoje, porque isso vai refletir sim nas atitudes, nas decisões dos nossos filhos. Eu vou terminar essa parte, então. Senão, já é 7h27, senão a gente não anda, ainda tem mais 2 partes desse capítulo. Então, o quanto que a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes hoje, porque elas vão impactar no futuro dos nossos filhos. Eles vão olhar para o que a gente faz hoje
inconscientemente lá no futuro vão replicar, né? E aí depois a gente não entende, nossa, fez igualzinho ao pai. Por quê? Porque aprendeu. E quebrar ciclos e fazer diferente é muito mais difícil do que já aprender certo, né? A gente sabe disso, que construir dá trabalho, mas reforma dá muito mais. Uma família disfuncional em ação. Sabemos que Deus disse a Rebeca que Esaú, o primogênito, serviria a Jacó, o segundo filho. Mais uma vez, parece que o Isaac não tinha conhecimento desse fato, o pai, né? Quando chegou o momento de Isaac conceder o direito da primogenitura, que era o momento que ele estava morrendo, né? Estava determinado a dar a bênção a Esaú. Era esse o costume. Por quê? Porque ele era o primeiro. Então, a bênção vai para o primogênito. Mas Deus tinha falado que o segundo ia dominar sobre o primeiro, né? Lembra? O que aconteceu? Será que Isaac não recebeu a ordem correta? Será que Rebeca não disse a seu marido que Deus lhe dissera? Talvez Rebeca lhe tivesse contado 20 anos atrás e Isaac tivesse esquecido desse importante detalhe. Ou talvez Isaac preferisse não ouvir o que Deus tinha a dizer. Afinal, Esaú era o seu favorito. Seja o que for que aconteceu, Rebeca ainda teve tempo de contar a Isaac a predição anterior de Deus. De toda forma, Rebeca foi confrontada com o dilema. Será que ela confiaria que Deus cumpriria sua promessa? Ou entraria em ação e tentaria ajudar Deus naquilo que parecia ser um problema? Quando ficou evidente que as coisas não estavam funcionando de acordo com o desejo de Rebeca, ela entrou em ação para manipular a situação a fim de que seu filho favorito, Jacó, recebesse a bênção. Isso que é uma família disfuncional, um casal que não compartilha mensagens e eventos importantes, pais que demonstraram favoritismo pelos filhos, um cônjuge tentando enganar e manipular o parceiro. Quanto que a gente tem que ter cuidado com isso, muito cuidado da manipulação. Final do jogo, finalmente Rebeca conseguiu o que queria. Jacó recebeu a bênção, mas não era isso, né? Mas que preço a mãe teve de pagar? Ela alienou o filho Esaú. Este, por raiva, arranjou o casamento com uma estrangeira ateia, sabendo que isso desagradaria aos pais. Por raiva, jurou que mataria o irmão, de modo que Jacó foi forçado a fugir para salvar a sua vida. E Rebeca nunca mais viu o seu filho favorito. Que reviravolta trágica nos eventos. As últimas palavras de Rebeca, registradas na Bíblia, expressam grande dor e arrependimento. Estou aborrecida da vida. Então, por causa dessa preferência, por causa de não seguir o que Deus tinha ordenado, né? Era para ser para o Esaú. Ela, como tinha o filho Jacó preferido, tentou trapacear ali, fez tudo o que fez. Esaú ficou aborrecido porque, né? Ela mimou, ela atrofiou ele, aí ele revoltado foi lá, eu vou casar com outra para dar nos dedos, né, como a gente fala hoje, e no final das contas ainda Jacó teve que fugir porque Esaú queria matar ele, ou seja, uma tragédia. Tudo que era para ter começado, que começou bem, terminou muito mal por causa novamente de uma escolha, de uma falha na comunicação, de escolher fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Então, o quanto que a gente precisa ter esse cuidado. Como será que um casamento pode começar tão bem e terminar tão mal? O casamento de Rebeca e Isaac começou como uma resposta à oração sincera do servo de confiança de Abraão. Ao olhar a primeira metade do casamento deles, temos a sensação de que Isaac e Rebeca formavam um casal feito no céu. O único problema que vemos nos primeiros 20 anos do casamento foi a esterilidade de Rebeca, mas Isaac rogou que Deus lhe desse um filho e Deus respondeu à oração gerando não um, mas 2 filhos gêmeos, né? Na época em que Jacó e Esaú nasceram, ficou evidente que Isaac e Rebeca estavam em divergência. Cada um tinha um filho favorito. A história deles termina com Rebeca ajudando Jacó, seu filho favorito, a enganar seu marido, e o pai de Jacó dando essa bênção da primogenitura, em vez de dar ao primogênito, aquele que, segundo a tradição, deveria ser o herdeiro, Esaú. A família se dividiu quando Jacó foi forçado a fugir para salvar sua vida, e Esaú, em rebelião, casou-se com uma mulher pertencente aos vizinhos idólatras. Imagina para esse pai que era temente a Deus, que tinha um coração, né, segundo Deus, que filho de Abraão, pai da fé, imagina a afronta desse filho preferido dele casar com uma mulher que adorava outros deuses.
Pensa isso. Meu Deus, para esse pai deve ter sido terrível. A mãe, que amava tanto aquele filho Jacó, perdeu o filho porque o filho teve que fugir, teve que sumir, porque senão seria morto pelo irmão. Um fim trágico após um início emocionante e esperançoso. Mas louvado seja Deus pelo fato de o Senhor, apesar das falhas do casal, encontrar uma maneira de usar até mesmo os erros deles para lhe dar um futuro mais brilhante. Semana que vem vamos para as lições da Rebeca para as esposas. O que nós aprendemos com a Rebeca e na outra semana o que nós podemos aprender com Isaac, porque é isso que nós temos que entender. Tá tudo ali dentro da Bíblia. O que dá para entender, o que dá para aprender, o que dá para aplicar na nossa vida, para nós não cometer os mesmos erros. Esses erros já foram feitos. Por que nós vamos fazer novamente? Né? Eu já sei qual é o problema que vai dar se eu dividir a minha família. Eu já sei qual é o problema que vai dar se eu trocar o amor, tirar o amor do meu marido e passar para os meus filhos. Ou se eu tiver um filho preferido. Ou melhor ainda, se eu não ouvir a voz de Deus, se eu não for obediente. Então, semana que vem a gente continua com esse capítulo. Vocês têm uma terça-feira ótima, né? Uma quinta-feira abençoada. Que Deus cuide de cada detalhe do seu dia. Se você ainda não entregou o seu dia para Deus, faça isso agora, desliga essa live e vá entregar o seu dia para Deus, agradecer por esse presente, por essa nova oportunidade de você estar aqui, viva, vivendo, desfrutando e não apenas sobreviva, viva. Busque com toda a tua força a viver o que Deus tem planejado para você, certo? Um beijo enorme para cada um de vocês e fiquem com Jesus.